Sim, serão eu mesmo. Patrocínio Anato, Núcleo de Terapia Ocupacional. Pessoal, quero agradecer mais uma vez por você estar chegando aqui em mais uma terça-feira de Sim, serão eu mesmo, falando muito de inclusão, porque vocês me conhecem e sabem o que tem aqui hoje é um pai atípico que fala muito de inclusão e é sincero, e o que acontece na minha vida acontece na vida de vocês. Quero que vocês cheguem curtindo, compartilhando, seguindo. Quem não me segue, chega seguindo. Vem falando muito. Quem quiser comentar algo, pode comentar, pode fazer um comentário ali, a gente vai estar interagindo. Preciso muito que você esteja junto, não só hoje, como sempre. O Sincerão eu mesmo faz parte de um projeto que vocês conhecem, que é o Bate-Papo Com. Então a gente está junto para falar muito de inclusão. Tenho que agradecer muito a Nato por acreditar nesse novo projeto que eu tenho. Pessoal, vamos começar daquele jeito bem bom, bem sincero, né? Daquele bate-papo que a gente tem, onde a gente vai falar muito de inclusão. Pessoal, muita gente acha que isso aqui é um personagem, né? Isso aqui não é um personagem, isso é a minha vida, tá? Eu tenho vários, gosto muito de usar. E a gente vai falar muito de inclusão. Onde de verdade mesmo a gente não pode estar brincando. A gente fala de verdade, né? Fala com o coração. E quem me conhece sabe, tá? Eu tenho um filho autista de 18 anos, vai para seu 19º ano. Tenho dois filhos atípicos, tá? O Daniel e o Gabriel. O Daniel tem 18 anos, autista, nível 3 de suporte não verbal. Eu tenho o Gabriel de 21 anos, que graças a Deus, depois de muitos e muitos anos, tem epilepsia controlada, mas a gente tem que estar sempre se cuidando aí. E eu venho hoje para falar muito de inclusão com vocês, como eu sempre falo, tá? Esse projeto é mais um que vem para somar junto com vocês. E sempre o que eu peço, que acompanhem, curtem, compartilhem, divulguem para os seus amigos, para a gente estar interagindo. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês, não só da minha história, mas de história de qualquer pai atípico, tá? Em torno de escola, tá? Então, em torno de escola a gente vai falar muito sobre inclusão. Então vamos lá para falar muito de inclusão. Muito de inclusão. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Mas eu vou falar o assunto primeiro aqui, como eu já falei para vocês. E aí a gente vai interagir bastante em torno disso. Eu quero falar com vocês agora, tá? Algumas coisas que já aconteceu comigo, mas pode acontecer com algum de vocês, tá? Com certeza. Quero agradecer a todo mundo que tá chegando, tá? Quero dar uma boa noite a todos aí, tá? A Débora chegou aí falando com a gente aí, dando uma boa noite. Quero dar uma boa noite a todos que chegam, tá? A gente vai estar aí para falar muito de inclusão. Tá. Pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu tenho um filho autista de 18 anos, então eu já vivenciei algumas situações, como vários pais aqui também, que estão chegando no mundo atípico com o autismo. Então pode se sentir que vocês vão sentir muita coisa pela frente, mas a gente está aí para se ajudar. Falar de escola, tá? Tem muitas lembranças, tá? Eu, de verdade para vocês, tá? Independente de tudo que aconteceu até hoje com o meu filho, eu agradeço a todos os profissionais que trabalharam e que também não trabalharam em torno dele, né? A gente sabe que são várias situações que a gente está aí para aprender muita coisa. Porque eu lembro até hoje da escolinha, meu filho, antes de chegar à escola, foi para as escolinhas, e na época, o Daniel tá com 18 anos, então, dos 3 anos, por aí, 2, 3 anos em diante, ele, 3 anos de idade foi diagnosticado, mas ele já estava na escolinha. E são assuntos que a gente vê até hoje, quando a gente vê relatos de pais, tá? Quando a escola falar com um pai ou uma mãe, para pai, a gente está vendo algo diferente aqui. Quem sabe eu consulta, leva no médico, de repente ele tem alguma coisa, então não se sentam ofendidos às vezes, porque às vezes o olhar clínico é importante, mas o olhar educacional também, aquele olhar que o professor ele conhece, ele vai falar para vocês. Meu filho lembra até hoje quando na escolinha chutou uma coleguinha, se defendeu
E a diretora da escolinha falou que a gente tinha que olhar e levar no médico para ver o que seria que aconteceu coisa. Eu, na minha cabeça, na época, se defendeu, isso é uma coisa que qualquer criança faz. Mas, né, passou-se lá pelos 3 anos de idade, como quem sabe, quem conhece a caminhada do meu filho, foi diagnosticado um autismo nível 3 de suporte não verbal aos 3 anos de idade. A procura do médico, do neuropediatra na época, foi por questão da fala, por ele não falar com 3 anos, falar muito pouco. Veio o diagnóstico. Outro dia eu vou entrar mais em detalhes só na questão do descobrimento do diagnóstico do meu filho e a gente falar do autismo em si. Como eu estava falando de escola. Vai para a escolinha, quando foi para a escolinha, lembro até hoje, a escolinha paga até, né? Eu sempre falo, na época a gente pagava para ir para a escolinha e nada se trabalhava em torno dele porque, sabendo do autismo, na época até quando não sabia, então era uma criança que não interagia muito. Aquela criança que ia para a escolinha, eu tenho isso hoje, muitas lembranças até hoje, que tu ia para uma escolinha, vou citar um exemplo, eu estudava no turno da tarde, entrava na escolinha umas 3 horas, tinha que buscar. Em escolinha, não é nem na escola, não é nem escola regular, nem escola especial, tá? Na escolinha mesmo, creche, que seja. Na creche, até na creche meu filho não entrou, mas vou falar em escolinha. Onde ele. Então era toda vida aquela função, entrava uma, saía às 3, entrava uma, saía às 3. Na época, o Daniel aí tá com 18, então são 15 anos na causa, né, no autismo. A gente vê ele, mais ou menos, posso estar aí com uns 12 anos atrás, 13 anos atrás. Eu vou tentar ser mais exato, porque 11 anos em diante ele estava na escola, já na escola especial. Aí tu vai pra escolinha e tem que buscar teu filho. Vai e volta, busca. E naquela época, graças a Deus que tinha a minha mãe mais próxima, onde a gente sempre tentou recolocar mais perto da avó, que caso eu não conseguisse buscar, a minha mãe, a avó dele, ia buscar ele na escolinha. Só que a gente vê coisas assim que hoje vim recordando, vim lembrando muito disso para conversar um pouco com vocês. Que hoje, eu sempre digo, eu não volto atrás, nunca me culpei. Eu lembro até hoje de uma escolinha que ele ficou, onde a proprietária da escolinha, que é a dona da escolinha, ela lembra até hoje quando fala assim comigo na época, nos anos que eu já falei com ela, ela ficou muito sentida por não conseguir trabalhar em torno dele. Eu sempre fui muito, como é que disse, muito comunicativo e sempre olhando o lado do profissional também. Não adianta eu discutir, brigar, porque vira uma discussão de um, discussão de outro e quem sofre é a criança que está no meio ali. Só que todo esse tempo até hoje, eu sempre falo, tudo teve algo de proveito, tudo o meu filho aprendeu algo. Ah, mas como é que tu vai dizer que teu filho aprendeu algo? Que tu vai lá, entra, o teu filho vai uma, volta às 3. Porque eu tenho uma coisa comigo, tá, gente? O meu filho, desde quando ele entrou na escola regular, até chegar na escola regular, até na escolinha, a minha maior preocupação quando comecei a entender o autismo, minha maior preocupação era ele se socializar, ele estar num ambiente. Isso eu falo até hoje, tá? Quem me conhece, quem vê o meu filho, quem vê o Daniel, eu tenho muito isso comigo, a socialização dele. Que hoje eu posso dizer que eu pego o meu filho, vou dar uma volta com ele, eu consigo sair com ele com o seu nível de 3 de suporte não verbal, que é um pouco difícil, assim, eu já falo um pouco difícil, tá, gente? Porque eu já lido tanto com isso que pra mim é como se eu tivesse um filho. Na realidade, eu vou até interromper eu mesmo nesse sentido. Não é que eu tenho um filho, o meu filho, ele tem o autismo ali, mas ele é um adolescente agora, 18, 19 anos, quando adulto, com uma dificuldade a mais que os outros, entendeu? O autismo pra mim é a síndrome como a gente sabe que é. Assim como teria uma dificuldade de não conseguir caminhar, se seria isso, a gente se adaptar à situação. Então, como eu estava dizendo da escolinha, eu lembro até hoje, tá? Porque a gente tem coisas que me marcam, tá? Algumas vezes, quando eu levava o meu filho para a escolinha, deixava ele na escolinha e depois voltava para casa, para o meu trabalho, depois tinha que buscar ele, tinha que toda aquela questão, que às 3 horas tem que buscar, o que fazer, como é que eu vou lidar, tem medicação e não está resolvendo, e funciona, não funciona. E foi-se na questão da escolinha, chegando próximo de entrar numa escola regular, que na época, como um pai atípico, eu sei que o meu filho até hoje a gente sabe que tem o direito de estar na escola regular.
Na época, independente do nível, até hoje, a gente sabe, dependendo da limitação do teu filho, tu sabe que ele não vai entrar numa escola regular. Mas aí eu tentei que ele fosse na escola regular, passando da escolinha. Que a gente vê a importância dos profissionais, tá? Onde nós vamos chegar mais pra frente nessa questão do meu filho, que eu tô vendo esse relato que provavelmente muitas famílias vão entender o que eu quero dizer quem é pai atípico. Aí vem a questão de ir para a escola regular, porque teve um momento da escola, na escolinha, que me marcou muito, praticamente no final já. Eu levando ele para a escolinha no horário, levei, só que eu consegui entrar na escolinha, a proprietária, né, a diretora. Não, pai, entra ali até, deixa ele lá, depois tu pode sair. Tá. Quando o meu filho estava indo, porque um autista tem aquela história, eu sempre digo assim, muitos autistas, um balanço e um tapete, isso tem um significado, né? Uma criança num balanço, sentado num tapete, num canto. Quando o meu filho indo na parte dos fundos da escolinha, ele chegando no balanço, as crianças saíram correndo para um outro lado lá e o meu filho foi para o balanço ali. Isso me marcou e me marca até hoje. O meu filho, entre aspas, era um estranho. Era uma criança que colocava medo a outras crianças. A partir que tu tá correndo, tu está fugindo, aquilo ali me marcou. E aí, passando esse tempo ali, indo para... Lembro até hoje, tenho que agradecer, me fugiu o nome do profissional na época, um pai da escolinha, sabendo que meu filho era autista, promotor na época, disse, passa lá no meu espaço, né, na promotoria na época, que nós vamos encaminhar para ele questão da vaga, que ele tem direito à vaga, né, para ele já estava terminando o ano já para entrar já praticamente com vaga, tudo garantido, né, direito, né, dele, tudo. Foi para a escola, na época aqui no meu município, a escola é super atenciosa, não tenho que me queixar, sempre falo disso. Eu levando meu filho para a escola, era na parte da manhã, conversando com a escola, com os profissionais. Pai, vamos fazer o seguinte, vou citar um exemplo, agora não fugiu até o horário. Entraria 7h30. Pai, vem um pouquinho depois das 8, que deu as crianças, aquele tumulto da entrada, já entrou, ele não vai se desorganizar por causa do barulho, as questões do autismo, tudo. Tá. Passei o horário, deixei ele na escola. Eu deixava o meu filho na escola e já estava com o telefone sempre na mão, no bolso de prontidão. Porque eu sabia que eu entrava às 8 e eu sabia que às 10 horas iam me ligar para ir buscar ele. E essas indas e vindas, acho em torno de uma semana, 15 dias, acho que nem chegou a 15 dias, tá? Meu filho dentro da escola. Teve mais um momento que me marcou dessa história. Até me emociona um pouco, porque eu sempre fui um pai, sou até hoje um pai que tem muito diálogo com as pessoas, com os profissionais da escola, que o meu filho já passou, até da onde ele não passou por ser essa pessoa que vocês estão me conhecendo, que é o Sincerão eu mesmo, mas o Guilherme do Bate-Papo Com, um pai atípico da causa no meu município, aonde aquilo me marcou muito, que eu chego lá mais de uma vez, mas quando cheguei lá mais uma vez, eu tava olhando o meu filho assim, tudo que tinha assim perto das 10 horas, que me chamaram assim, tava tudo que, modo de dizer, orientadora, supervisora, diretora, guarda da escola, porteiro, no saguão da escola, assim, na parte de onde seria o recreio, mas não era na hora do recreio ainda, tentando controlar o meu filho, se organizar porque por causa do ambiente. Só que eu tinha uma diferença naquele momento, que a minha preocupação, que daí veio um professor, acho que foi orientador, acho, da escola, acho que conversando comigo assim, pai, a gente está preocupado, isso é logo no início da escola, assim, né? A gente tá preocupado com a questão da alfabetização dele. Eu olhei, sabe, de verdade, eu olhei para a orientadora, assim, eu falei para ela assim, eu acho que ela até ficou espantada, porque eu acho que muitos profissionais da área da educação, quando algum pai vai conversar com eles já vão esperar um xingamento, alguma coisa do gênero. Tá? Eu simplesmente conversei, eu olhei para ela assim, sabe qual a minha maior preocupação hoje? É que o meu filho se socialize, consiga estar nesse ambiente. Que a escola onde ele estudava era uma escola montessoriana, onde todas as classes, mesa, tudo pequeno, um tamanho pequeno.
Aí tu vai para uma escola regular, na época quando ele foi, ele entra na escola tudo enorme, gigante. Como é que ele vai entender o que é aquilo ali? A minha preocupação era aquela. Aí onde eu vou entrar na situação que não se organiza, sugeriram uma escola especial. Que o município tem escola especial, não é a PAI, é uma escola especial do município. Tá? Eu fui naquele ambiente, fui levar ele para a escola. E eu lembro até hoje, sabe? Mais uma vez que eu tô tentando falar, isso até me emociona um pouco. Porque tu sabe quando tu entra num local, não é uma angústia, eu não senti uma angústia de estar levando pro meu filho. Não é que ninguém se sinta ofendido não, tá? Porque eu sou um pai típico, eu entendo isso. De eu entrar numa escola especial e ver todas aquelas crianças com alguma deficiência, alguma síndrome, e eu olho assim, meu filho vai vir para cá. Mas eu cheguei ali, mas eu olhar o meu filho vai vir para cá, eu olhando quando eu entrei, eu me senti que aqui é o lugar, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar do meu filho. Porque quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje, uma criança veio me abraçar, sem nunca ter me visto. Eu senti um acolhimento, não é nem foi, porque a gente sabe que os profissionais da educação, eles tentam nos acolher, entendeu? E ali não chegou nem dar o tempo de um profissional chegar e falar comigo. Porque eu abri a porta, logo quando eu entrei no saguão, veio uma criança com a sua deficiência, com a sua dificuldade, e veio me abraçar. E não tem acolhimento melhor, gente. Tu se sentindo uma angústia de ser um pai atípico e tá toda a vida em sofrimento, em busca de melhorias pro teu filho. E eu já tenho uma coisa a mais que eu fui entendendo depois com a questão do Daniel, de ser autista, e eu entender que eu poderia ajudar outras pessoas. Então, quando eu cheguei na escola, o Daniel foi, a professora dele, quando foi me atender lá, que eu fui deixar ele, isso eu lembro até hoje. Que hora que eu tenho que buscar ele? E essa pessoa, tá? Essa professora, agora praticamente 11 anos, tá? Ela é a minha esposa, a madrasta. Eu vou falar por palavras, tem que ser madrasta, tá? Na verdade, ela é uma boa madrasta. Ela falou comigo e eu falei do horário. Não, o horário acho que era na parte da tarde. Se ela estudava na parte da tarde. Era o começo da tarde. Não, que hora ia buscar? Acho que na época era 5h15, 5h30. E eu falei para ela que horário tinha que buscar. Ela disse, não, 5h15, eu estava 5h30. Ela me falou, eu perguntei várias vezes para ela. Porque eu já estava acostumado. Eu já estava acostumado há anos já, desde as escolinhas até a escola. Chegar na escola especial onde ele estava. Até chegar nesse momento. De toda a vida buscar meu filho num horário reduzido. De manhã tinha que buscar às 10 da manhã, se era de tarde era às 3 da tarde. Naquele momento parece que estava virando uma chave ou iniciando outra etapa que seja. Aonde eu, sem acreditar, fui buscar meu filho no dia que ele estava em aula, 5 e pouca da tarde, depois do horário. Aí foi, né? A gente sabe, entre altos e baixos, de a gente entender que hoje precisa dos profissionais, existem os auxiliares, mas naquele momento, que eu sempre digo assim, há 11 anos atrás, porque daí na escola regular, acho que o Daniel ficou 11 anos na escola, então há 11 anos atrás, eu estava tendo essa a virada de chave de saber que o meu filho ia ficar da 1h15 da tarde até o horário de sair. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Dá uma pausa um pouquinho. Eu até vou dar uma olhada aqui, pessoal. Não vai fugir do assunto.
Mas é o que importa muito é o pessoal que está chegando. É vocês fazem isso acontecer. Até vou pronunciar aqui, a Débora falou mais de um comentário. Bah, me passam filmes na mente falar sobre escola e meu filho querendo socializar apenas. Ainda hoje ele só quer socializar. Por isso, Gui, que eu também parti para os estudos nessa área, para poder entender meu filho, ajudar ele e ajudar outros jovens que, assim como ele, só querem ter amigos. Débora, se tu tiver aqui ainda, tá? Qual é a idade do teu filho? Que são muita, a gente se preocupa muito com os nossos, tá? Eu digo assim, eu sempre falo, a gente é óbvio, é uma coisa que, pai, tu vai se preocupar com o teu filho. E eu sei que não é todos que têm não é, eu digo a chance, tu tem, tu bota a tua cara, eu sempre falo, tá, gente? E eu volto a dizer até hoje para qualquer um que tá aqui. E vou ser sincero até o último dia que eu estiver em vida tentando lutar pela causa. Eu em nenhum momento, desde quando eu abri os meus projetos que tem aqui, eu ganho dinheiro em torno disso. E posso dizer para vocês que em algum momento que eu começar a ganhar algo, valores em torno do que eu estou fazendo dentro da rede social aqui, tá? Que a gente vê pessoas apoiando, mais uma vez vou pontuar para vocês, agradecer de coração, tá? O apoio da Ana, da Nato, Núcleo de Terapia Ocupacional, por acreditar no projeto. Tá? Se pagou algo para eu fazer, está tendo esse retorno. E o que eu falo muitas vezes de alguns parceiros que eu tenho, no bate-papo, eu não ganho financeiramente, mas ganhei muito em ajuda para fazer um evento para alguma família típica, para pedir de ajuda para alguma mãe em algum momento que precisou. E eu vendo, sabe, o único jeito de retribuir essa ajuda é simplesmente falando apoio, patrocínio, porque são pessoas que me ajudaram quando eu precisei. E eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que chegam e me apoiam, que se tornam muito. Eu levo muito para a questão de amigos e amizade, tá? Porque não é fácil, gente. Se vocês acham que hoje é fácil eu chegar aqui, abrir meu coração, ser sincero com vocês, falar sobre assuntos que o que eu passei, eu tenho certeza que muitas mães passaram aqui. Ou ainda vão passar depois, porque tem uma coisa que eu tenho até hoje que agora eu começo a ser sincerão mesmo, que isso é um relato em questão de escola, de procura de profissionais, de auxílio, de auxiliares, porque agora eu vou chegar no que eu quero chegar no sincerão mesmo, como eu criei esse projeto para vocês. Agora eu vou continuar aqui que a Débora me respondeu, tá? O filho dela tem 21 anos. Ele teve que terminar a educação dele toda EAD. Fez supletivo, terminou e está estudando em casa. Fazer curso de formação de escritores, sonhar em publicar os livros dele. E agora ele se forma e já está matriculado. Já está matriculado na graduação de licenciatura em música EAD. Vamos ter que passar pela fase de projetos e estágios na graduação. E serão novos desafios, mas sei dos direitos dele. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com muita dificuldade, com muito sacrifício, Débora, vai dar tudo certo. E mais outra que hoje, sei que ele vai poder ter um AT ou monitor para ajudar ele e concluir a graduação. Isso é muito importante. Hoje ele vai ter o direito que tu vai ter que buscar, bater na lei que tem o direito, mas ele vai ter.
E isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, por que a gente tem que correr tanto atrás dos direitos? Se já é direito, né? Mas, né, a gente sabe que não é fácil. Dá um abraço aí pro Corte Azul, Teia. Somos uma família aqui. E isso eu sei, meu. A gente sabe que cada vez a gente não pode soltar as mãos, sabe? Quanto mais a gente se unir, se ajudar, mais a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Eu sempre falo, sabe? Um simples, tá? Eu quero que ser reconhecido, não é nem ser reconhecido, é ser acolhido por uma sociedade, ter um direito de estar num ambiente, num local, sem muitas vezes ser julgado, ser olhar atravessado. É aquilo que a gente sempre fala. A gente sempre vai ter isso. Hoje eu estou com 42 anos. Eu sei que eu com 50 anos ou com 60, e o meu filho cada vez mais adulto, mais difícil de lidar, a gente acaba tendo essa dificuldade. Então é uma coisa. Agora a Débora de novo. Vai ter sim, porque eu falei dos direitos. Vai ter sim, senão eu que vou lá concluir o curso com ele. E é isso que a gente acaba sendo, né? Mãe, acima de tudo. Os pais que se envolvem com os filhos, que a gente sabe que eu sou daquela parcela dos 22% que ainda luta pela causa, que luta pelo filho, corro atrás dos direitos que tem que se não só dele. E a gente chega a um ponto, gente, que eu quero chegar agora a um ponto, se quem quiser comentar e ser recíproco a questão do que eu vou falar agora, eu queria saber qual é a dificuldade dos poderes, né, legislativo, executivo, o que for. Eu sempre sou muito, já falo do sincerão, às vezes falo do jeito que eu falo, não tenho o A, B, C, a palavra não vai ser do jeito que tem que ser falada, mas vai sair. O porquê que eu sempre penso assim, poxa, tu vai botar uma criança, vai dependendo do município, tá? Tu coloca um autista dentro da sala de aula, tá? O professor vai dar aula para as crianças ali, 15, 20, 30 alunos, por exemplo. E vamos botar aqui, cada município de uma maneira, mas vamos botar que seja 3 crianças especiais. Vamos botar 3 autistas dentro da sala para um auxiliar. Dependendo por lei ali, aquele autista ter que ser o exclusivo daquele autista ali. A gente sabe que não é fácil botar mais de um dentro de uma sala de aula, um auxiliar, mas tudo bem. Vamos falar assim do indignado aqui. Tu botar 3 autistas dentro de uma sala de aula para um auxiliar, que boa parte dos municípios, tá? Quem quiser me corrigir pode corrigir, a gente está aí para aprender também, a gente não sabe tudo. Que o auxiliar de turma precisa, no mínimo, o máximo, não vou dizer mínimo, o máximo, é um ensino médio para fazer um concurso. Tu não tem assim um cursinho de como atender uma pessoa com deficiência. Não tem um cursinho de atendimento de primeiro socorro, vou falar o mais burro, o mais leigo que seja. Mas vamos falar assim, não tem nenhum cursinho especializado para aquilo ali. Um auxiliar tem que fazer as questões assim de higiene pessoal, limpar a bunda, escovar o dente, ir lá tomar uma água, voltar. Vou dar assim um exemplo assim bem grosso, tá? Aí como é que tu vai dar uma aula para uma criança? Daí tu tem que esperar da boa vontade do próprio profissional. Eu vou dar um exemplo, eu me formei, passei no concurso para auxiliar e eu quero entender um pouquinho mais do que eu vou com aquele aluno ali. Então daí eu vou tentar fazer um curso, outro. Não vou dizer que alguns municípios não dão um curso para os profissionais, né, para os professores da área da educação, a gente sabe que dão. Só que daí também tem aquela questão, tu vai lá naquele curso, tu vai lá numa palestra, numa aula, num negócio, mas tu tem que ir lá com vontade de aprender aquilo e tentar passar. Muita gente vai lá só para cumprir horário. Mas, né, então a gente sabe que a gente fala muito, a gente é sincero, mas a gente tem que estar cuidando muitas vezes do que a gente fala. Então é esse tipo de situação, que quando eu chego para vocês, chego comentando de questão de escola, porque como é que tu vai conseguir? E eu sei porque a gente acompanha as escolas, alguns profissionais, alguns professores que a gente conhece, tá? E aí tu chega assim, eu tô chegando a um ponto de entender, assim, esse tempo eu vi eu não sei, foi na rede social, foi no Instagram também que acho que eu vi. Teve uma mãe falando, uma profissional, uma professora, acho que falou,
questão do ensino, de valorizar o professor, porque os professores já estão adoecendo e aí os governantes estão perdendo para o sistema de saúde, no sentido, por causa das questões de a pessoa adoecer, tu tem que pegar e atestado, e aí, cadê o profissional, cadê o professor para repor? Não tem. Então tu não valoriza aquele profissional, tu não dá uma estrutura boa para ele trabalhar, adoece, é licença saúde, e a educação fica cada vez à mercê do sei lá como é que vai ser. E aí, Guilherme, mas tu tá falando isso porque uma criança autista tá ali, mas aí tu quer que tenha direito. Não, não é direito só para ele. O meu filho autista, o meu filho, o filho de quem? O meu filho não estudou na escola regular, ele acabou indo estudando na escola especial, teve seus pós e contras dentro da escola. Meu filho, eu tenho um carinho muito grande pela escola dele. Teve situações que para qualquer outro pai faria diferente do que eu fiz, tá? Mas eu contornei para ficar da melhor maneira possível. Chegamos a isso, eu vou resumir tudo isso, tá? Mas tem muito mais positivo do que negativo no meu filho na escola. E aí chegou um ponto, o ponto final do meu filho com 17 para 18 anos, que ele não vai mais para a escola. Pai aqui, junto com a mãe dele, tomou a decisão, a gente tomamos a decisão que ele não iria mais para a escola, porque a escola pede isso, a escola pede aquilo, a escola pede isso, a escola pede aquilo, né? E não estava mais tendo como é que eu vou dizer assim, não estava se tirando mais nada dele, e aí entrando em sofrimento dentro da escola, tendo algumas situações complicadas dentro da escola, o que chegamos a um ponto? Não vai mais. Não faltava uma terapia, tinha terapia que pediram, ele foi colocado, medicação não faltava. Aí a gente chega a um ponto que a gente acaba cansando, mas não é que é desistindo de uma educação, tá? Que o meu filho é muito, sempre falei, meu filho, minha maior preocupação foi socializar. E aí chega um ponto que agora deu, fechou. E falo de verdade, tá? O meu filho, eu fico pensando, eu acho que também encerra-se um ciclo também, sabe? Encerra-se um ciclo. Então, mudou muita coisa em questão dele sair da escola. A gente teria preocupação depois como é que vai ficar fora da escola. Eu e meu filho, por ser um nível 3 de suporte não verbal, aqui no nosso município, tu fica na escola especial até os 21 e depois tu pode ir para a PAI do município. Meu filho ele não consegue ficar na PAI, porque a PAI ela atende em conjunto, né? E o meu filho teria que ter um professor ali para estar só ali na volta dele orientando. Mas, graças a Deus, não. Eu acho assim, de verdade, chegou o ciclo dele, a gente organiza como pode. Eu vou aproveitar aqui, gente, para olhar. A Débora hoje ela chegou aqui para comentar. Pessoal, mais gente quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Dá uma boa noite para Elisa que chegou. A Eli chegou aqui, tá? E aí eu dá uma boa noite. Ó, aqui ó. Ganhei da Anato através da associação ingresso para o workshop de musicoterapia. Isso quase 2 anos. Já, maravilhoso. Curso aprendi muito e passei aquilo para o Rafael sobre ele trabalhar e me ajudar. Já para ver como é que faz, tá? Ele sendo formado já vai poder trabalhar futuramente comigo. Esse é o meu sonho. Qualidade de vida para o teu filho. Isso que importa, Guilherme. É o que eu digo, sabe? O meu filho hoje eu posso dizer assim que a minha maior preocupação quando eu falo em socializar é a qualidade de vida. É o saber que quando a gente fala do filho da gente, me passa muito filme na cabeça de não é só o meu filho, é de muitas famílias, tá? Porque, Guilherme, é muito fácil dizer que o teu filho vai, vou falar, não, mãe, pai, que ó, não desiste, leva o teu filho para passear, mas não tem como, não dá. Gente, meu filho tem 18 anos. Quando meu filho teve diagnóstico com 3 anos de idade do autismo, quando eu fui olhar o que é autismo mesmo, tu só via na época o YouTube ali, tu só via criança acorrentada, trancada dentro de casa, parede, não sai. E aí eu vejo meu filho na época era uma criança que não falava, mas caminhava, vamos falar naquela época a gente tinha deficiência, o que era? Era essa questão de deficiência em si. E aí hoje, gente, não é hoje, a gente fala no hoje, mas já faz muitos anos. Eu posso dizer que o meu filho, com muita dificuldade, não foi da noite pro dia,
eu posso ir ao mercado. Tudo isso é simples, tá? Para qualquer família, pai típico. Tudo isso que eu vou falar, ele é simples. Mas para pai atípico não é. Hoje eu posso dizer que eu saio com meu filho para ir no mercado. Hoje eu posso dizer para vocês que se eu tiver que almoçar fora, eu vou sair e vou almoçar com ele. Independente dos olhares, que tem muitos. Hoje eu posso dizer que se eu for pegar um ônibus para ir viajar, que são horas de viagem, eu consigo viajar. Só que não foi da noite pro dia. Eu posso relatar, cantar um parabéns do meu filho, parabéns para você, não ele falar porque ele é não verbal. Eu levei 6 anos para quando ele cantou parabéns, a mãe dele cantou parabéns, e eu cantei junto, ele no meio do pátio, não era nem aniversário nada, ele bateu palma, então ele associou. Hoje se eu cantar parabéns, perto dele a gente conversar, parabéns, ele vai bater palma, ele vai saber o associar o que é o porquê eu cantar parabéns. Então, quando a gente fala disso, sabe, não tem como não se emocionar. Porque eu vou falar muito, mas muito para vocês. Mas muito. Não desistir de cada passo. A gente fala, é muito difícil. Não é fácil, não é. A gente fala disso que é muito fácil dizer que tu vai lá e faz, tu vai lá e acontece. Gente, a gente assim, ó, agora vai chegar em outra questão. Escola é mais uma etapa na vida de qualquer pai atípico. Eu hoje posso dizer assim, a gente quer buscar o melhor para os nossos filhos, uma boa educação, que o autista ele é capaz, ele é muito capaz, que ele tenha faça uma faculdade, faça estudo, faça uma faculdade, tenha um diploma, faça exerça a sua profissão. Pode ser que por eu ter um filho autista não verbal e ter dificuldade, a minha maior dificuldade é o que eu quero que ele faça é que se socialize e que eu sempre falo e volto a apontar para qualquer pai aqui, qualquer mãe. O lidar com o filho autista não é difícil. Mas não é difícil. A gente, a casa, família, tentar, não é difícil. Porque o maior difícil é a sociedade é fora. Porque muitas vezes teu filho se desorganiza não é por causa de dentro de casa. É por causa do que tu tem que fazer em torno disso. Muitas vezes a família está estressada, a mãe não está legal, se estressou, mas a mãe se estressou por quê? Porque está fazendo algo na rua. Teve que resolver algum problema de escola, algum problema de terapia, e por já estar numa sobrecarga maior, não está bem, a mãe em si, chega dentro de casa com os problemas, as crianças autistas sentem, e aí um problema, um gira outro, e aí vai o que acontece. E aí tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Já não é a primeira vez que eu cheguei a pensar assim, ó, eu não quero mais. Eu vou... É só meu filho, tá ali. E não é pelo reconhecimento de ninguém, tá, gente? Mas Guilherme, tu fala isso porque tu queria que alguém te desse segue em frente, vamos lá. Eu entendi na minha vida, a minha obrigação que Deus me deu foi isso. Foi receber um dos maiores presentes da minha vida. Se não o maior, ser pai. E para ser mais maravilhoso em torno disso, de questão de ter esse presente de Deus, é o meu filho ser autista. Não, mas tu tá feliz porque teu filho é autista? Não, eu fico feliz pelo presente que Deus me deu e a dificuldade e eu ter que lidar com daquela maneira. Porque, gente, eu posso pegar e chorar dia e noite. Dia e noite. Vai resolver? Não vai. Eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. Eu falando que a gente está falando há pouco tempo de escola, de educação. A gente sabe que com o teu filho com 8, com 12, com 14, com 15, com 16, dentro da escola regular ele vai ter muita dificuldade. Porque eu sempre falo, a dificuldade não é do meu filho autista. A dificuldade é da sociedade entender, é das pessoas que estão em torno dele entender a dificuldade que ele tem. Eu falo para familiares meus, digo para você, digo para minha mãe, que é a avó dele. Mãe, meu filho não é coitado. Meu filho ele tem uma dificuldade a mais que os outros. Vamos seguir, vamos lutar, vou correr, vou andar. Porque assim, tu ver um sorriso do teu filho autista,
eu vou falar de verdade. Isso, Guilherme, tá? Às vezes é muito mais do que tu falar, tu ouvir um eu te amo dele próprio, entendeu? Porque é não verbal, mas o jeito que ele me olha, que a gente se comunica, não tem explicação. É, me emociona muito isso porque eu sinto na pele do meu filho, mas com certeza tem muita mãe, muito pai que sente a mesma coisa que eu. A falta das pessoas compreender. Hoje eu estou com 42 anos, tenho 5 anos de projeto, o Sincerão é recente. Mas está aqui, gente, eu sou um pai atípico. Será que eu precisaria fazer isso aqui, ó? Será que eu precisaria fazer isso aqui? Para panfletar, para entregar para as pessoas nos locais onde eu vou? Numa escola? Porque hoje nós estamos em 2026. Muitas famílias não sabem nem o que é autismo. E outra coisa, a gente vivencia. Vocês vão vivenciar o autismo. E eu quero agradecer o Márcio, que está chegando aqui também, que é pai atípico e também está na luta. Sinta-se abraçado por qualquer pai atípico, porque tu sabe que a gente é uma família, a gente vai ter que lidar um pelo outro. Quanto mais se unir, melhor. Então a gente sabe que a gente está na luta. Obrigado, Débora, porque a força que estamos juntos nessa luta. A gente está todo mundo junto. E mais uma que o progresso vai depender de cada um deles. E temos que ter muita paciência com eles e com nós mesmos. E aí, gente, eu tenho uma coisa na minha vida que eu gosto de tatuagem, tá? E tatuagem na minha vida tudo tem um significado. E eu tenho uma tatuagem recente agora. Que com certeza isso me marca muito, tá? Essas 3 palavras que eu carrego na minha vida, isso me marca muito. Eu sempre, muitas vezes, gosto de falar para as famílias, para as mães, para os pais atípicos, tá? Eu sou vice-presidente de uma associação em Tramandaí, tá? Mas eu sou pai atípico como todo mundo, eu não sou mais que ninguém. Ninguém é mais que ninguém, gente. A gente está aqui para somar um com o outro. Deus, quando coloca nós um na frente do outro, é para a gente entender o que nós vamos fazer. A gente tem que entender. A pandemia passou, era para entender, algumas pessoas entender, muitas entenderam e outras a gente sabe o que aconteceu. Então a gente sabe que a máscara cai, a gente conhece as pessoas e é isso que acontece. E como eu falei, tá? Olhando aqui, tá aqui, ó. Tá cicatrizando aqui. Amor, paciência, persistência. Amor porque não tem nenhum pai, nenhuma mãe que não tem amor pelo filho, tá? Independente que às vezes não expresse, mas tem. Paciência de quem é pai atípico, paciência, tá? Paciência. Essa minha tatuagem ela chega a ser tão engraçada em termos, porque o paciência, o E é um bonezinho, tá? Como eu gosto muito de usar boné, acho que vocês vão aparecer aqui. É bem aqui, ó, lá. Tá aqui, tá pequenininho, mas não vai dar pra ver. Ali tem um bonezinho. Além de eu gostar de usar um bonezinho, paciência, porque a gente tem aquele, ai, pelo amor de Deus. Deus me dê paciência. Entendeu? Então, ó, a gente tira o boné mais de uma vez. Paciência, porque tem que ter muita. E essa, que é a terceira palavra, ela é forte. Persistência. Porque eu sempre digo, eu nunca imaginei que meu filho saia de casa, com a persistência que a gente teve aqui em casa, minha esposa, e a gente saía de casa no final de semana. Meu filho vem de 15 em 15 dias, às vezes 2 finais de semana, mais que então, ele fica muito mais com a mãe dele, mas toda vida que ele vem vamos lá, temos que interagir, criar rotina e seguir para não perder o foco, mas deixando ele aproveitar também. Então eu sempre digo, a persistência é de ser, porque a persistência é onde está o sair para passear, o sair para dar uma volta sem eletrônico, porque eu sempre digo, meu filho ele usa bastante o eletrônico, mas assim, quando eu saio ele não tem o eletrônico, porque o eletrônico a gente sabe, né? Pegar um telefone agora na mão agora, que assim, até provavelmente nós, né, pais, os pais típicos, quem é pai típico, né, eu sou típico, mas a gente que não tem nenhuma, gente, eu vou tentar fechar um diagnóstico, eu acho que eu sou autista, tá? Mas aí a gente vai vendo depois pra frente. Tá?
Mas a gente diz assim, ó, se eu der um celular pro meu filho, tranquilo, ele vai para os lugares, eu posso ir com ele com o celular, só que ele não vai entender, assim, não vai querer prestar atenção em nada que está em torno dele, vai querer só saber do telefone. Então eu consigo organizar ele sem o telefone, que também não é fácil, não foi da noite pro dia. Então a gente aproveita. Então é como eu disse, amor, paciência e a persistência é essa. Persistência é porque tu tem que bater naquela tecla. 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 vezes se for necessário. Tem situações que tu vai, o filho típico, tu vai chegar e pedir, vai lá e pega aquele copo d'água lá. Ele vai lá e pegar o copo d'água. A criança típica vai levar muito tempo, vai levar às vezes muito tempo. O Daniel, vou pronunciar o Daniel, a terapia que ele faz é ecoterapia. Eu achei que ele demoraria 1 ano, mais ou menos, para subir no cavalo e fazer a terapia, a ecoterapia. Em 4 meses ele subiu para andar de cavalo. Sendo que a gente sabe que em 4 meses é uma sessão por semana, né? Então a gente sabe que não é fácil. De não querer descer de um carro no início, a andar a cavalo e fazer a terapia conforme tem que ser feito. Então é a persistência que eu quis dizer. Então, gente, assim, são tantas coisas que a gente pronuncia e fala e busca tentar falar, bater na tecla. Hoje vocês estão vendo que eu estou falando em questão da educação, algumas passadas, alguns momentos que eu passei. Muita quem está chegando e está perguntando também, quando fala e ele respondi. E também passei relatos do que essa pessoa passa. E eu sempre digo, tá, gente? Agora só voltar que eu, num momento ali que a Débora comentou que ela tinha ganhado da Nato, né? Que graças a Deus é uma parceirona aí. E a Nato é uma parceirona da Associação Autismo Litoral Norte, tá? Onde eu faço parte, tá? E ela, nessa questão de sempre querer ajudar as famílias atípicas, que é um núcleo de terapia ocupacional, ela forneceu alguns ingressos para o workshop de musicoterapia. E nós, né, eu como vice-presidente, junto com os outros diretores, a gente proporcionou às mães lá no grupo do WhatsApp da associação para que esteja esse momento ali. A gente está sempre buscando, tá? E eu, como pai atípico da causa, eu uso também a minha rede social, quem me conhece me acompanha, para fazer minhas ações, né? Então eu sempre digo, a recente, a última foi onde eu consegui aquisição de cordões para o autismo, né? Para famílias que não têm condições, a gente acaba ajudando. Agora que eu não tenho mais porque acabou também, né? Os abafadores de ruído eu consegui também fazer uma ação que também ajudasse. Então eu sempre digo, gente, a vida nossa de um pai atípico, ela é muito desafiadora, dá medo muitas vezes, dá momentos que dá vontade de desistir e desistir da vida, tá? A gente fala forte nessas palavras, né, é desistir da vida. Quem nunca tomou um remedinho ou quem não toma um remedinho para se tratar de algo, né? Quem é pai atípico. Então a gente sabe que não é fácil. Pessoal, eu só quero agradecer a vocês aí por estarem junto comigo em mais um Sincerão. Eu aceito sugestões, tá? Quem quiser comentar alguma situação, algum momento aí. O Sincerão ele vai ser, bem como vocês viram, já é o segundo episódio. A gente vai falar muito de inclusão. Eu vou estar junto com vocês sempre falando muito de inclusão. Então quero que vocês sigam as minhas redes sociais, tá? Sigam o Instagram, o bate-papo_com, onde estão os dois projetos, né? O bate-papo e o Sincerão Eu Mesmo. Tem o meu Facebook Guilherme Silva, o meu canal no YouTube também Bate-papo com Guilherme Silva, tá? A gente está sempre tentando mostrar bastante coisa para vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus a cada momento, cada pecinha do quebra-cabeça que a gente vai montando, que eu vou montando. O que eu digo isso? É estar hoje em mais de 5 anos com esses projetos que eu vou fazendo. Sempre tem algo novo. Eu tenho um projeto meu que eu fiz na pandemia. Eu quero ver se eu consigo. Não, eu vou conseguir, porque eu não tenho isso comigo, que se chama o Palhaço Pandemia, que é onde eu arrecado doce, bala e pirulito. A gente fala assim, doces em geral, né?
para entregar para famílias atípicas, crianças atípicas dentro das vilas, das comunidades. E a gente fala, eu vou entregar para a família atípica no endereço da casa, sim, vou lá entregar para aquela mãe, porque eu conheço a escola do meu filho, outras escolas onde eu já conheço, a gente vai lá no local e entrega. Só que não tem como eu entregar só para aquela família, para aquela criança. Então eu falo em questão da bala e o pirulito, porque se eu pegar um punhadinho de bala e alcançar para aquela criança que está no meu lado, eu vestido de palhaço, junto com as não é assessoras, agora fugiu o nome, tá? Eu uso vocês quem acompanha o palhaço tem as suas. Fugiu o nome de novo aqui, mas a gente vai organizar. Vai se lembrar, eu falo. Se eu não falar, depois a gente conversa na próxima vez. Aonde eu entrego esses doces para essas crianças. E quando tu vê um sorriso dessas crianças, gente, não tem preço. Então são projetos que a gente vai fazendo eu vou tendo ideias, não, eu vou fazer esse projeto para arrecadar algum valor. Às vezes eu faço ações para arrecadar algum valor. Mas para quê? Eu vou ver se eu consigo fazer alguns cestos básicos para entregar para alguém. Então a gente está sempre se ajudando. E eu sempre falo, sabe? Deus me deu a oportunidade de eu entender o porquê que eu estou aqui. E hoje eu acho que eu entendi. Ser esse pai que eu sou, ser esse amigo que eu sou, esse parceiro para o que for preciso. Então eu só quero agradecer a cada um que chegou. E mais uma vez, gente, assim, segue, curte, compartilha, porque a gente está aqui para se ajudar e somar. A emoção foi minha, a emoção é de vocês. Sintam-se abraçados e não esquece, tá? Vou continuar sempre por vocês. O sincero eu mesmo para estar junto aqui, é para a gente estar falando, ser sincero mesmo. E estamos juntos para a próxima aí, tá? E agora na quinta-feira próxima aqui, tá? Se organizem que o bate-papo com profissionais está aí para a gente falar um pouquinho também. Sincerão é o mesmo, é eu falando para vocês na terça e na outra semana, que seria na quinta daí. A gente não é na quinta agora, tá, gente? É na próxima semana. O bate-papo também vai estar conversando, falando também muito de inclusão com profissionais da área da educação, saúde, famílias atípicas. Fiquem com Deus e como eu sempre falo, tá? O sincerão eu mesmo. Vai falar sempre de inclusão para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.